Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto de hoje é pempigode gestacional e impetigo herpetiforme, duas patologias específicas da gravidez e que comumente são confundidas para quem atende pacientes com essas afecções, né? Então, a gente sabe que durante a gestação, né, a mulher pode desenvolver algumas dermatoses específicas ou não da gestação. E existem, né, algumas dermatoses que cursam com muito prurido e, eventualmente, bolhas e que podem trazer morbidade e muitos sintomas, queda de qualidade de vida nessa paciente durante esse período. E aí a gente precisa tentar diferenciar quais essas patologias podem cursar com bolhas e eventualmente com pústulas que podem nos guiar e direcionar ao diagnóstico correto de pempigode gestacional ou de impetigo herpetiforme. Mas pensando inicialmente no pempigode gestacional, quais são as alterações que causam a formação das bolhas no pempigode gestacional? Como é que a gente visualiza, em que período da gestação a gente flagra essas condições? Então, o pempigode gestacional, né, é uma bulose autoimune que é rara e ele tem uma fisiopatologia bem parecida com a do pempigode bolhoso, tá? Então, vai acometer as gestantes já no terceiro trimestre e mais raramente aí também no pós-parto. E vai se caracterizar pela presença, do desenvolvimento, né, de autoanticorpos do tipo IgG contra antígenos da zona da membrana basal, principalmente o BP180. Isso, que já faz parte da patogenia, fazendo analogia, né, do pempigode bolhoso. Exatamente. Então, imaginem que a patogenia é semelhante Bem e a manifestação clínica também pode ser. Então, a gente vai verificar muitas vezes bolhas tensas em regiões específicas, né? E aí a gente vai caminhar aí nesse diagnóstico. Então, pensar que pempigode gestacional é semelhante ao pempigode bolhoso. Não é isso, Vi? Isso, exatamente. Mas pensando do ponto de vista clínico, a forma com que a paciente chega até o médico, até o dermatologista, como é que a gente vai reconhecer clinicamente o pempigode gestacional? Então, essa patologia ela vai ter um início abrupto, certo? E aí, inicialmente, a paciente ela vai ter pápulas e placas urticadas e vai evoluir com o surgimento de vesículas e bolhas tensas, tá? E isso caracteristicamente se inicia no abdômen, principalmente na região periumbilical, e depois é que se dissemina aí pelo corpo. Tá? Isso, é bem importante, né? A topografia, então começa na região periumbilical e de forma também semelhante ao pempigode bolhoso, a gente vê placas urticadas e surgimento de bolhas tensas. Exatamente. Então, pense um pempigode bolhoso periumbilical no abdômen de gestante. Então, acho que essa é, digamos, a manifestação clássica. Não é tão bem descrito, né, a afecção de mucosas, como é tanto no pempigode bolhoso. Então, a topografia periumbilical e um padrão que lembra pempigode bolhoso é o que a gente tem que fixar. Então, quem está aí nos acompanhando no YouTube, a gente vê um abdômen de uma gestante, né, com placas urticadas, algumas encimadas por vesículas, algumas confluentes tensas, né, com esse predomínio periumbilical. E aqui na foto mais da direita, você vê com maior relevância essas placas urticadas, com bolhas tensas, como a já gente no quadro mais disseminado, mais né? disseminado, que tende a começar no abdômen, né, Virginia? Mas dependendo da intensidade do quadro, pode disseminar e atingir os membros, como qualquer outra bulose, né? Isso. E aí, a gente atender uma paciente como essa, no final da gestação, né, entre o segundo e terceiro, com um quadro desse, como é que a gente fecha diagnóstico? Como é que a gente define que, de fato, isso é um pempigode gestacional? Isso, aí a gente vai para aquela coisa de todas as buloses autoimunes, né? Então, biópsia, né? Que a gente vai precisar mandar tanto para o histopatológico quanto para a imunofluorescência, né? Então, no histopatológico, a gente vai ver essa clivagem subepidérmica, né? Justamente porque o antígeno, né? Que os autoanticorpos são produzidos é um antígeno da zona da membrana basal. Então, você vai ter um histopatológico bem parecido com o pempigode bolhoso, né? Com essa clivagem subepidérmica e a presença de muitos eosinófilos. E na imunofluorescência, a gente vai ter depósito principalmente de C3, certo? Na zona da membrana basal, tá? Isso. Então, é bem importante. É uma bulose também autoimune. Então, o histopatológico que lembra pempigode bolhoso, sempre fazer analogia para vocês não gastarem o juízo aí querendo memorizar.
e o depósito predominante de C3, como você já falou. Então, isso é bem importante. E como é que a gente trata, né? A gente fica sempre com receio, entendendo que a gestante, em geral, tem uma restrição de uso de medicações. E aí a gente fica, o que é que a gente vai entrar de medicação num paciente com um quadro mais disseminado ou quadro mais localizado? Como é que a gente conduz uma paciente com diagnóstico de pempigose gestacional?